Boa noite, amigos e amigas do Jornal O Vigilante Online. Está começando mais uma edição do Pode Ver, o podcast do Jornal O Vigilante Online, que chega até você ao vivo nesta segunda-feira, dia 17 de agosto. A nossa transmissão acontece simultaneamente pelas redes sociais do Jornal O Vigilante, Facebook e Instagram, pelo nosso canal no YouTube e pela Rádio 267. Ao meu lado, na bancada do Pode Ver, José Augusto Cabral. Boa noite, José Augusto. Alegria renovada em ter você aqui com a gente. Boa noite, Júlio César, ao público que nos prestigia com a sua audiência. É uma alegria para mim também estar nesta noite no Pode Ver do Jornal Vigilante Online. Hoje nós temos um convidado muito especial, com uma história de vida que vai muito além do cargo que ele ocupa atualmente. Ele é corretor de imóveis, empresário, dirigente classista e atualmente ocupa a primeira vice-presidência do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais, o CRECE-MG. Mas, antes de falarmos do Conselho, do mercado imobiliário, da profissão, nós queremos conhecer um pouco melhor o homem que existe por trás dessa trajetória. Muito bem. Ele é natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Reinaldo Fontes, o nosso convidado, chegou ainda jovem a Manchester Mineira, a querida Juiz de Fora, onde construiu sua vida profissional e a sua vida pessoal. Uma trajetória marcada por perdas familiares, trabalho desde cedo, desafios, escolhas, determinação e, principalmente, pela valorização da família e da ética. É uma grande satisfação receber no Pode Ver Reinaldo Jorge Loureiro Fontes, o Reinaldo Fontes, primeiro vice-presidente do CRECE-MG. Reinaldo, seja muito bem-vindo ao Pode Ver. Boa noite a todos. Boa noite, José Augusto Cabral, seu Júlio César. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os nossos ouvintes de Minas Gerais e onde estiver ao nosso alcance. É um prazer poder falar um pouco da minha história, principalmente falar da minha profissão, falar do CRECE-MG, que fez com que eu chegasse onde estou aqui, né? Agradecer várias pessoas que me trouxeram nesse caminho, agradecer minha família, a minha mãe, meus irmãos, meu irmão mais velho também, e a minha querida mãezinha, que está com a gente até hoje, graças a Deus. Que maravilha, né? Bom, então, aproveitando já a sua saudação, nós vamos cumprimentar também o Leonardo Lara Bonifácio, que é agente fiscal há 26 anos no CRECE-MG e agora assessor da presidência do Conselho, ele lá de Belo Horizonte. Leonardo, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Pode Ver. Boa noite a todos, boa noite, Júlio César, boa noite, José Augusto. É um prazer estar com vocês aqui, estamos à disposição para fazer esse podcast tão maravilhoso aí, tão conhecido e tão famoso na cidade e região. E a gente vai levar esse tema, né, Zé Augusto, para os milhares de corretores de imóveis, né, do estado de Minas Gerais. São muitos, né? hein? São muitos em Minas Gerais, corretores ativos. Antes de falar dos nossos patrocinadores, vamos pegar já essa informação com o vice-presidente, Reinaldo. Quantos corretores nós temos em Minas Gerais? Então, hoje nós passamos de mais de 60 mil corretores em Minas Gerais. 67 mil inscritos. Só que assim, tem alguns corretores que infelizmente já foram, né? Subiu ao céu e a gente não consegue mensurar. Mas a gente tem aproximadamente ativos hoje em Minas Gerais uns 60 mil corretores. Uns 60 mil. É um número auspicioso, sim, né? Mas certeza. Também para um estado que é o maior número de municípios, sim, né? Temos 853 municípios em Minas Gerais. Muito bem. Bom, o Pode Ver tem o patrocínio master da Stone House, em Leopoldina, uma das mais badaladas e maiores casas de eventos da nossa região, sempre com grandes atrações. Temos também a marca publicitária de Cabral Negócios Imobiliários, empresa que conquista o seu espaço em Leopoldina com muita dignidade, ética, trabalho sério e que tem à frente o José Augusto Cabral e o Júlio Cabral. Sol e Neve, o sorvete mais gostoso, de Leopoldina para o Brasil. A Sol e Neve, há mais de 30 anos, acredita, produz e investe em produtos que levam muito sabor e alegria às famílias brasileiras. Sol e Neve, todo dia sabor e alegria. Temos a presença
no nosso naipe de patrocinadores do condomínio Estância Leopoldina, uma realização Parceria Loteamentos, conectando pessoas a sonhos. E o Pode Ver também tem o apoio de César Lopes, Máquinas e Implementos Agrícolas, Tradição e Qualidade, e Instituto de Gastroenterologia e Saúde, Dr. Luiz Augusto Cabral, em Leopoldina. Júlio César, começando a fazer aqui uma primeira pergunta para o nosso entrevistado, Reinaldo. Para começar, né, uma pergunta que talvez seja simples, mas que pode dizer muito sobre você, Reinaldo. Quem é Reinaldo Fontes quando ele não está usando o crachá de vice-presidente do Cresce? Então, Cabral, o Reinaldo Fontes é um corretor de imóveis em Juiz de Fora, que no dia 24, próximo agora de agosto, vou completar 19 anos de profissão, né, como credenciado junto ao Cresce MG. É uma pessoa super família, é uma pessoa dedicada à empresa, é uma empresa que eu não sei até que ponto a gente pode falar também, que é em Juiz de Fora, né? Mas é uma empresa também que está no mercado há muitos anos, tem um sócio que também tem muitos anos de mercado. Então a gente costuma dizer que a empresa tem mais de 60 anos, que for somar a minha idade de profissão, com mais a idade de profissão do meu sócio, a gente tem mais de 60 anos de mercado. A gente se dedica muito ao mercado imobiliário de Juiz de Fora, e até eu tive a oportunidade de trabalhar em outros mercados, tive em Campo Grande, tive em Cuiabá, Uberlândia, e vai por aí fora. Eu sou meio do mercado imobiliário, amo a minha profissão, tá? E a gente tem um imobiliário em Juiz de Fora que a gente atua bastante lá, com muita precisão e principalmente numa palavra que eu levo no meu coração e na mente 24 horas, com muita ética. Isso é um diferencial de mercado. Perfeito. Bom, quando nós soubemos que você havia aceitado o convite para nossa entrevista, nós começamos a levantar algumas informações para poder compartilhar com o nosso público, né? Uhum. Então, eu achei uma história de vida muito bonita e apesar das dificuldades. Você nasceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e chegou a Juiz de Fora ainda criança, depois de um acontecimento muito difícil na sua família. Você perdeu um irmão e meses depois perdeu também seu pai. Anos depois. Anos depois. 7-3, depois 7-8. Você já estava em Juiz de Fora quando Juiz o pai de Fora, faleceu. 78, exatamente. Né? Você tinha 11 anos, 11 anos. na ocasião. Agora, quando olha para aquele menino de 11 anos, o que é que você acha que ele aprendeu naquele momento que acabou levando para o resto da vida? Eu aprendi a ser responsável muito cedo. Eu aprendi que você cuidar de uma família é mais fácil quando você tem uma idade apropriada para tal. Mas eu aprendi muito cedo que a família é importante, é um laço que a gente nunca deve perder, né? E quando eu falo família, eu lembro muito do irmão, que graças a Deus ele está muito bem de saúde. Hoje a nossa audiência com certeza está lá em Portugal também, que ele está residindo lá. Ele é médico cardiologista, tem um irmão que é formado em engenharia florestal, hoje ele deve estar em Juiz de Fora, também ele vive no trecho. Mas assim, a sua pergunta ela vem muito ao coração, né? A gente tem que amar a si para amar ao próximo. Eu aprendi muito a me amar cedo para que eu pudesse amar ao meu semelhante. Isso eu levo dentro da minha veia. Tudo que eu faço é com amor, eu respeito muito o ser humano. E essa palavra ser humano, para mim, eu sempre carrego ela. Às vezes eu falo algumas coisas, algumas palestras, principalmente para alunos do IF Sudeste, que são alunos do curso TTI, Técnico em Transações Imobiliárias. Eu falo ser humano. Se você fizer ser humano com interrogação é uma situação, é um significado, com exclamação é outra, com uma vírgula, exclamação é outro significado. Então a palavra ser humano para mim são duas palavrinhas, mas o significado é um dicionário. Perfeito. Você fala, Reinaldo, com muito carinho da sua mãe, né, a dona Clarinda, especialmente do seu irmão Almir, né, que tinha apenas 13 anos quando passou a assumir a responsabilidade dentro de casa. E a pergunta é a seguinte: que papel a sua mãe, seus irmãos tiveram na formação do homem que você se tornou hoje? É fácil de responder, mas é emotivo. Eu tenho assim, a minha mãe foi uma guerreira, né? Dia dos Pais eu falo que ela é pai, né? Pai e mãe, né? E hoje, infelizmente, ela está com Alzheimer, mas a gente cuida dela com muito carinho. E eu me espelho muito no meu irmão mais velho, né? Ele é médico, é uma pessoa assim, de muita ética, um coração também muito grande. Também tem o Nelson, que é meu irmão do meio, que a gente também tem bastante afinidade.
Mas o meu irmão mais velho, ele assumiu como pai muito cedo e eu aprendi essa responsabilidade também com ele, né? É difícil falar, sabe, porque vem muita emoção. A gente pensa no passado. Eu comecei a trabalhar num hotel de um tio com 11 anos de idade, numa lanchonete de uma tia com 11 anos de idade, e ali eu aprendi o que seria o futuro do ser humano. Eu tenho pouco estudo, mas às vezes o que eu tenho de aprendizado talvez seja até um pouco melhor do que muitos currículos, né? Não desmerecendo nenhum, tá? Até porque eu respeito muito, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de falar em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar. Eu tive recente em Portugal e aproveitei, fui num evento do mercado imobiliário internacional e eu, assim, apesar de falar português não é difícil, né? Mas eu me senti em casa em vários sentidos, até porque falei o meu vocabulário, falei o que eu entendo um pouco, mas falar do irmão mais velho é falar de um pai que substitui o meu, e até hoje eu respeito como um grande homem, como um grande responsável também pela minha formação. Você trabalhou, você disse aí, no hotel de um Sim, de do um familiar, hotel tio, né? do meu Seu tio, e na lanchonete de tios também. Lanchonete, pastelaria? Sim, pastelaria. Foi no Ceasa? Pô, vocês sabem de tudo da minha vida. Em algum momento... Mas eu tenho orgulho de falar sobre isso. Pois é, e a gente fez essa pesquisa porque são fases da nossa vida que alicerçam, né, para a nossa caminhada. Né? Muito. Em algum momento você sentiu que estava perdendo uma parte da infância? Ou olhando hoje entende que aquelas dificuldades foram fundamentais para formar o seu caráter? Olha, eu falar que eu perdi minha infância, eu posso ter perdido, mas eu ganhei com os meus filhos, com a minha família, com a minha esposa. Eu dediquei o que eu não tive na infância, eu tentei passar para os meus filhos. Eu tenho um casal maravilhoso, a Larissa, que é arquiteta, é corretora de imóveis também, é administradora da minha empresa em Juiz de Fora, da minha imobiliária. Quando eu falo minha do meu sócio, óbvio, né? Uma pessoa que eu respeito muito também, meu sócio. Eu tenho uma esposa que ela é maravilhosa, no sentido geral da palavra, né? Eu te falo que o que eu tenho hoje, talvez se eu não tivesse ela, eu não teria 1% do que eu tenho. Márcia também é guerreira. Vocês se conheceram muito jovens? A gente tinha só 16 anos e a gente está com 59 anos, nós temos a mesma idade, ela é de abril, eu sou de maio. Uhum. Nós estamos juntos há longos, vamos ver, 59 menos 16, né? São 40 e... até perco as contas, 41 anos, se eu não me engano. 40 e poucos anos juntos. Reinaldo, você já disse, né, que não liga para cargos, status, e que o importante sempre foi trabalhar e ter ética. Sim. De onde vem essa relação tão forte com a ética? Ensinamento da família? Foi algo que a vida foi construindo em você? Eu aprendi muito cedo o que seria uma ética. Assim, o resumo da ética, a grosso modo, não faça para os outros o que você não quer que faça de ruim para você. Então eu aprendi lá atrás, lá quando eu era pequeno, com 11 anos de idade, eu aprendi muito sobre ética. Eu vi algumas coisas que eu não concordava. Falei, gente, não é bom para mim, não deve ser bom para o meu semelhante. Ali eu aprendi. Hoje na minha profissão a ética é fundamental. Quando eu falo na minha, não, em qualquer profissão a ética é fundamental. É um desenvolvedor de negócios e eu ganho muitas situações pela ética que nós temos. Se aquele Reinaldo de 11 anos pudesse entrar no estúdio hoje e conversar com você durante 5 minutos, o que você diria para ele? Reinaldo, obrigado pela pessoa que você foi e pela pessoa que você se tornou. Perfeito. Olha, daqui a pouco nós vamos fazer perguntas também aqui para o Leonardo, né, que está representando o Cresce de Belo Horizonte, prestigiando essa entrevista com o vice-presidente do Cresce em Minas Gerais, que é o Reinaldo Fontes, que está conosco aqui em Leopoldina, nesses estúdios fantásticos da New Age, onde todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, nós apresentamos ao vivo o Pode Ver. Então deixe o seu comentário, curta, compartilhe, apoie o nosso trabalho, nós agradecemos muito. Voltando à nossa entrevista com o vice-presidente do Cresce. Na juventude, Reinaldo, seu sonho era ser dentista, pelo que me contaram. Você chegou a passar no vestibular para administração, mas não conseguiu seguir por uma questão financeira. Existe algum sonho profissional que você ainda gostaria de realizar? E confirma se você realmente tentou o vestibular para administração. Eu tentei sim, não tive condição de continuar, né?
Eu optei por trabalhar desde cedo, né? A gente abriu mão do estudo para talvez a gente poder ajudar melhor dentro de casa, né? Minha mãe foi muito guerreira, minha mãe ajudava muito, minha mãe foi um pai também, como ela até pouco tempo atrás ela foi. Ela tá bem, né? Eu te falo que hoje ela tá melhor do que eu. Ela tá tranquila, com a vidinha dela tranquila, tá com o problema dela de Alzheimer, mas ela tá bem cuidada, tá com energia, tá com saúde, tá sorrindo. Qual a idade dela? Tem só 92 anos. 92. A gente brinca que ela tem 29, ela fica feliz, que é o inverso, né? Mas a sua pergunta, eu vou falando de família, eu até me descaracterizei da pergunta, se você puder repeti-la. Não. Tentei sim, sonho profissional. O meu sonho, o que acontece? A minha história com o Cresce foi muito engraçada, porque eu vim da construção civil, né? Eu tive meus trabalhos, conforme já dito. Eu fui para a construção civil e a construção civil me ensinou muita coisa que hoje na minha profissão, lá atrás me ensinou. Então parece que foi uma engrenagem que Deus foi colocando na minha vida e fez com que a gente, na corretagem, eu fosse lembrado das situações de obras, etc. E me favoreceu muito na minha profissão, né? Então, assim, falar o que eu gostaria de fazer, meu sonho é continuar sendo corretor de imóveis. Um dos sonhos que eu realizei, talvez ela nem saiba, eu era doido que minha esposa fosse corretora de imóveis. Ela tinha uma confecção de uniforme e ela, da noite para o dia, com a garra que as mulheres têm, que a mulher é uma pessoa diferenciada, né? É um ser humano diferenciado, né? E eu falo isso direto. Na diretoria, nós somos hoje 7 diretores do Cresce, dos 7, hoje são 4, que infelizmente um amigão nosso, dia 9 agora, fazem 60 dias que ele faleceu e nós o substituímos com muita dor por mais uma diretora, porque eu acho que a mulher é um diferencial no mercado imobiliário, acho, não tenho certeza, né? Então, assim, a minha esposa também, ela foi guerreira, ela é guerreira, ela fechou a confecção dela no sentido de aposentou e ela, à noite, ela me surpreendeu, fez um teste no IFET de Fora, passou e fez o curso de TTI e hoje também ela é uma corretora da nossa empresa. Zé, antes de você prosseguir, a nossa redação, através do nosso editor Júlio Cabral, que eu quero mandar um abraço, está encaminhando para nosso estúdio algumas mensagens que estão chegando, né? Sim. LCB Negócios Imobiliários, Leidiane Barbosa, Leonardo Lara, todos na audiência do Pode Ver, acompanhando a entrevista. Guilherme Eringer, delegado de Manhuaçu, diz que você é um cara diferenciado. Lidiane, da LCB, manda abraço direto de BH. Andréia do Carmo, também da capital, diretora, parabeniza também o Reinaldo, também é diretora. LCB também parabeniza o Leonardo pelo excelente trabalho de fiscalização. E a Andréia do Carmo diz que a diretoria do Cresce está fazendo história para o mercado e para o corretor de imóveis. Eu ia falar sobre isso também, mas a gente vai chegar lá. Parabéns, Andréia, é isso aí, tamo junto. Reinaldo, você começou em uma construtora fazendo limpeza, sim, serviços gerais. Sim. 4 anos depois já era gerente. Sim. O que fez um jovem que começou no serviço mais básico da empresa chegar tão rapidamente a uma posição de liderança? Cabral, eu tenho na veia a palavra desafio. Eu amo desafios. Eu estar aqui, né, como vice-presidente do Cresce, e não é a primeira vez, eu vou falar muito dessa nossa gestão, conforme disse a nossa diretora, Andréia, é uma gestão que está sendo um diferencial total em Minas Gerais. Não tem um canto de Minas Gerais, um lugar de Minas Gerais que não está sabendo do nosso belo e super diferenciado trabalho. Nós estamos trabalhando para o corretor de imóveis, né? Eu lembro muito bem quando o Lúcio, que é um amigo nosso também, inclusive ele é conselheiro nosso, faz parte do nosso conselho, ele é um dos 27 conselheiros, ele criou um nome para a nossa chapa: Cresce Renovado, Corretor Valorizado. A prova do que eu estou falando é exatamente do lema. E nós ganhamos a eleição e estamos provando que nós estamos fazendo o diferencial. Perfeito. Reinaldo, você passou por construtoras, departamento de compras, loja de materiais de construção, já mencionou a Marfal Engenharia, né? Existe, aliás, você mencionou em off, né? Eu estou aqui trazendo para dentro, né? E existe uma frase muito interessante que você disse:
você conta que quando a Marfal encerrou as atividades, você foi o último funcionário a sair e entregou a chave do cofre aos proprietários. Então, o que significa para você ser uma pessoa de confiança? Eu acho que isso é a coisa mais normal e natural. Todos deveriam ser dessa forma. Eu acho que o lema do mundo, o lema da sociedade é exatamente você mostrar quem é você, que você é capaz, que você é uma pessoa honesta. Isso é obrigação do ser humano. Isso deveria estar escrito e todo mundo assumir essa honestidade. Talvez se nós todos fôssemos iguais, o mundo seria bem diferente, seria bem mais igual. Você está conhecendo detalhes nessa entrevista a respeito do vice-presidente do Cresce-MG, que nos honra com a sua presença aqui em Leopoldina, no Pode Ver, o podcast do jornal O Vigilante Online. Zé Augusto. Depois de trabalhar como fiscal do Cresce, Reinaldo, veio o convite para tirar o seu próprio registro, né, e trabalhar como corretor. E você começou na corretagem em 24 de agosto de 2007. É isso. Sua primeira venda foi inesquecível, 3 apartamentos para um cliente que entrou em um plantão de vendas numa noite de domingo. Chovendo. Chovendo, uma noite de domingo chuvosa. Você lembra daquela venda como se tivesse acontecido ontem. Sim. Por quê? E o que aquela primeira venda representou para você e para sua família? Então, José Augusto, eu te falo de José Augusto Cabral, mas são pessoas que eu te conheci tem pouco tempo e eu vi que você também é uma pessoa que a gente estima a respeito, né? Obrigado. E sabe que a gente está somando, né? Daqui a pouco eu vou falar por que está somando. Mas vamos lá, essa venda eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que no Cresce, eu era fiscal do Cresce, nós tínhamos o nosso salário, minha esposa também trabalhava muito e ajudava bastante, como ela ajuda até hoje. E o salário dava para virar o mês, cara. Mas eu era muito feliz. Talvez tanto quanto hoje, eu vou te ser muito sincero, tá? Dinheiro nunca me comprou nada, dinheiro nunca me fez falar, pô, se eu não tiver isso eu deixo de fazer aquilo, não. Dinheiro é uma consequência do bom trabalho. E graças a Deus a gente tem vivido bons trabalhos, né? Essa primeira venda ficou marcada porque eu lembro que o rapaz chegou no plantão em frente e ficou namorando o empreendimento. Foi o primeiro plantão meu empreendimento. E ele entrou. Eu lembro da frase, que eu não vou citar o corretor, que é um amigo que eu respeito muito de Juiz de Fora, para mim um dos melhores corretores de Juiz de Fora. Eu vou falar, pode? Ricardo Marsola. Um cara que eu acho um profissional nota 10. Legal. E eu aprendi muito com ele. E ele falou, deixa o Pato Novo atender. O Pato Novo era o Reinaldo. Eu tinha acabado de tirar o Cresce, estava na Resende Imóveis, que é uma empresa também muito renomada. É uma pessoa que eu tenho um carisma, uma gratidão muito grande, chama-se Geraldo Resende. Toda oportunidade que eu tenho, evento que ele está, eu agradeço. Geraldo, obrigado. Sou grato a você por ter me colocado na profissão, né? Então isso é gratidão, também é uma palavra-chave na minha vida, gratidão, né? Deus, principalmente. E eu, nesse dia... Já devia ser umas 8 horas da noite, eu vendi 3 imóveis, eu me lembro como se fosse hoje. Esses 3 imóveis, há 19 anos atrás, eu coloquei no bolso R$25 mil. Você vendeu para esse jovem? Para esse jovem. Assim, falar de valores é ruim, mas eu gosto de falar, sabe por quê? Não é para tirar onda, não. É para provar que a nossa profissão de corretor de imóveis é uma das melhores profissões do mundo. Na nossa profissão tem arquiteto, tem engenheiro, tem médico na nossa profissão. Essa semana, se eu não me engano, não minto, na sexta-feira fui entregar carteira, tem uma moça que falou assim, até 2 meses atrás eu era enfermeira, hoje eu sou corretora de imóveis. Então, quer dizer, olha a profissão que mexe com o mercado, que transforma sonhos em realidade. Isso também depende, essa frase sonhos em realidade, depende da nossa ética, do nosso profissionalismo. Eu gosto muito de vender o que eu compraria. É claro que nem sempre eu fiz isso. Porque tem cliente que chega, eu quero aquele determinado produto, você orienta, explica e vende. Mas eu amo vender o que eu compraria. Claro que eu não consigo comprar tudo. Mas você tinha um salário fixo sim, essa comissão superava em muito o que você ia ganhar no mês. Sim, com certeza. Dava quase que 10 vezes, eu vou ser bem sincero. Eu acho que dava umas 10 vezes. Aí e ali eu descobri, telefone, ligou para a esposa. Liguei para a esposa, domingo à noite, falei, amor, eu fiz uma venda aqui. Até hoje me emociona. E eu chorei com ela no telefone. E a pessoa que comprou se tornou amigo meu. Não vou citar nome, porque uma das palavras-chave do corretor de imóvel, inclusive, está no nosso juramento.
a fidelidade, o segredo que são me confiados. É uma pessoa que até hoje, amigo meu, quando ele precisa, Reinaldo, fulano de tal, já sei quem é o fulano de tal, o nome dele está aqui até hoje. Outra coisa que eu faço, eu lidei com muitos negócios no Brasil, Campo Grande, Cuiabá, Rondonópolis, e vai por várias cidades, Manhuaçu, Patos de Minas, e assim vai. E todos os meus clientes, amigos, todos sem exceção, se hoje alguém me ligar aqui agora, eu falo, fulano de tal, tudo bem, como é que tá Cuiabá? Você tem que ter o nome das suas pessoas. As pessoas que você lidam tem que estar no seu celular. Porque o dia que ele precisar de você, você vai falar assim, imagina o Zé Augusto Cabral, daqui a 20 anos me ligando, ô Reinaldo, eu falei, ô Zé Augusto, tudo bem, como é que tá a Leopoldina? Então isso aí também chama-se fidelidade do seu cliente. Isso é trabalho também bem feito, né? Então, assim, eu acho que eu te respondi, né? Sem dúvida alguma. Zé. Dentro dessa resposta, eu acho, Reinaldo, que você vai concordar comigo. Uma das coisas mais legais também é quando a gente realiza sonho, né? Sim, com certeza. Você vê, às vezes, um casal que acaba de casar, vai conversar com você, você consegue mostrar um imóvel, dar toda a assessoria, você vê ele adquirindo aquele sonho. É uma realização sem tamanho, né? Sim, sim. O que é legal e a gente lida constante com isso. Direto. O que é legal nesse sonho, porque eu tenho cliente de 19 anos atrás que já é avô, a filha vem me procurar e o neto já me procurou. Olha que doideira. É verdade. Atravessando gerações. Porque o senhorzinho lá, que na época com 70 anos, tinha uma filha de 40, o filho hoje está com 20, está comprando com a gente. Então isso é fidelidade, isso é atendimento. Eu tenho uma frase que daqui a pouco eu vou falar, mas atendimento vende mais do que o produto. Uhum. Isso eu falo em todas as minhas palestras. E aprendi essa frase há uns 19 anos atrás, numa palestra que eu vi de um amigão meu que mora em Maringá, chama-se Nailor Marques. Quem tiver o prazer de ouvir ou ler o livro do Nailor, você vai ver a inteligência do ser humano. E ele, quando me vê em determinados eventos, que ele vai fazer a palestra, ele pergunta por mim, isso para mim é uma honra, tá? Eu vou dar ritmo aqui à entrevista, porque São a gente muitas perguntas. já... nós vamos fazer o nosso intervalinho com os patrocinadores, mas nós temos muitas perguntas e hoje nós vamos até extrapolar alguns minutos dentro do nosso horário, mas nós temos também muita gente enviando mensagens. E a nossa redação, com o Júlio Cabral, repassando. Juliano Pascoal, ele parabeniza o Reinaldo e diz que trabalhou junto como fiscal no Cresce e você sempre foi uma pessoa diferenciada no trato, na educação, sempre prestativo, positividade lá no alto. Bom, obrigado, Juliano. É um troféu, né? Obrigado, irmão. A Leidiane, Leidiane, fiscal do Cresce de Barbosa, ela diz que você é um excelente profissional e, acima de tudo, uma pessoa digníssima, realiza um trabalho brilhante em prol dos corretores de imóveis. O Sérgio Luiz Azevedo comenta que Reinaldo é uma pessoa diferenciada, um grande empreendedor e muito dedicado. Flavinho Vieira comenta que Reinaldo é um ícone no mercado imobiliário nacional. Flávio Vieira, o Flavinho da Remax. Remax Fácil, Juiz de Fora. Gente boa, amigo meu. Então, nossa audiência hoje batendo recorde também. Eu fico muito feliz, agradeço a todos. Assim, é bom ouvir isso das pessoas. O maior troféu que eu carrego dentro da minha vida são essas palavras, né? Eu sempre falei, eu não tenho estudo, mas eu tenho a capacidade de agregar pessoas, né? Eu só queria abrir um parênteses, que eu falei. Eu gostaria de falar de dois nomes. O Ricardo Mendes, que é o presidente do Cresce, que para mim é um dos caras mais inteligentes que eu lido hoje no mercado imobiliário. Eu tenho a honra de dizer, nós temos um presidente, além de ser uma excelente pessoa, é um advogado e um corretor de imóveis que sabe levar o Cresce onde ele está. E ele também, vou falar, é culpado dessa honra nossa de estar com um nome bonito em Minas Gerais inteiro. O nosso segundo vice, Wesley de Vizier, que é de Patinga também, que é uma pessoa muito íntegra. Todos os nossos diretores, todos, a Eliane, a Lidiane, a Andréia, a que a gente nomeou agora recente, que é lá de Nova Lima, de Santa Luzia. A gente está com a nossa diretoria maravilhosa. O Cresce nunca foi tão Cresce como está sendo hoje.
fala, o Cresce é o corretor de imóveis e o corretor de imóveis é o Cresce. O presidente não pôde estar vir. presente. Inicialmente viria, mas houve um compromisso inadiável, Sim, né? sim. Mas está aqui também representado pelo Leonardo, né, Leonardo? Sim. Você fica lá em Belo Horizonte, já tem uma trajetória de quase 3 décadas dentro da entidade. Sim. E agora na assessoria, ligado ali na presidência, você viveu vários momentos, então, da entidade. Como é que você está vivendo esse momento da atualidade do Cresce? É uma grande oportunidade, né, ajudar a atual diretoria, a atual gestão. É com louvor que eles estão fazendo um ótimo trabalho. Nunca se foi feito o trabalho que está sendo feito hoje. Em 26 anos que eu estou atuando como agente fiscal dentro do Cresce, é a primeira vez que a gente está conseguindo trabalhar com excelência. Parabenizo a toda a diretoria já antecipadamente, que vocês estão fazendo um trabalho que nunca foi feito e está servindo de exemplo para todo o Brasil, né, através desse trabalho que está sendo feito hoje com os porteiros e síndicos, né, fazendo essa orientação, esse trabalho tão interessante, que hoje o corretor está se sentindo representado pelo Conselho, coisa que a gente... ao longo de várias décadas, a gente nunca presenciou um momento desse. Houve, então, uma aproximação. Uma aproximação, né? Uma comunicação melhor, um estreitamento, né? E o intuito é justamente esse, fazer a reserva de mercado para o profissional habilitado, para poder cumprir a sua tarefa e atender o cliente com toda a seriedade que ele merece, e evitando justamente as pessoas caírem no golpe, né? Que tem vários falsos profissionais, se dizem corretor de imóveis. Toda vez que eu recomendo a todos os clientes, antes de você começar a iniciar qualquer trabalho com um profissional que se qualifique corretor de imóveis, solicite a carteira do Cresce. Está na dúvida? Liga lá para o Cresce, confira, pega o nome completo da pessoa e confirma conosco. Né? O intuito é justamente proteger a sociedade e os clientes de caírem no golpe, porque estelionatário nós temos demais nesse mercado imobiliário, infelizmente. Golpe do aluguel, que está acontecendo muito. Pede para você, manda um boleto para você virtual com a facilidade da tecnologia hoje. Então nós temos que ficar bastante de olho e ficar bem atentos para não cair no golpe, porque infelizmente nós estamos tendo muitas vítimas e denúncias referente ao estelionatário, e não temos como nós pegarmos a pessoa. Perfeito. Infelizmente, tá? Estamos à disposição. Eu só queria emendar no Léo aqui, a nossa diretora Kênia, porque a gente vai falando, a gente fica emocionado. Kênia também é uma pessoa que veio pra gente agora, uma grata surpresa também. E assim, além de todos que eu falei, de todo o conselho, os 27 conselheiros, eu jamais poderia falar, eu fui funcionário do Cresce, eu estou funcionário do Cresce, embora nós, diretores e conselheiros, não tenhamos nenhuma remuneração, nós não somos remunerados, é um trabalho voluntário, tá? Mas tem um detalhe, todos os nossos funcionários do Cresce de Minas Gerais entenderam que a nova diretoria está onde está também pelo trabalho deles. Isso a gente conseguiu, a gente olha dentro do olho dos nossos colaboradores, a gente vê que todo mundo trabalha com muito mais empenho. Isso é legal para nós. Eles entenderam que essa diretoria é uma diretoria voltada para o Cresce, voltada para o corretor de imóveis. E quem que ajuda a gente? São os nossos colaboradores. Tenho que agradecer. Se eu for nominar aqui, são mais ou menos 80 funcionários do Cresce. Então eu agradeço a todos os funcionários do Cresce de Minas Gerais. Sem vocês, talvez a gente não estivesse na metade do caminho. Obrigado a todos. Bom, a gente vai fazer o intervalo e voltamos em seguida com essa entrevista. Eu e o Zé Augusto Cabral aqui, direto de Leopoldina, entrevistando o vice-presidente do Cresce MG, o Reinaldo Fontes, e o Leonardo Boni, que está aqui também, né? Representando a assessoria da presidência do Cresce, esta noite aqui em Leopoldina, ao vivo. Intervalo e voltamos já. Dia 10 de outubro, na casa mais badalada da região, Stone House, o nosso encontro é com Titãs. Uma das maiores bandas de rock do Brasil promete um mega show aqui na Stone House. Existe uma diferença entre quem constrói imóveis e quem constrói o futuro de uma cidade. Há 4 décadas, um grupo decidiu que não bastava erguer paredes, era preciso erguer histórias.
Mais de 30 loteamentos, mais de 20 edifícios em 3 estados, milhares de famílias e uma única missão: transformar. Do bairro Belvedere ao Estância Leopoldina, do Iguaçu Residence ao High-End, do Recanto da Mata ao Mirante das Palmeiras. Cada projeto nasce com um propósito: mudar a paisagem e a vida de quem está ali. Mas a visão sempre foi maior que o terreno, um ecossistema completo, construído para gerar resultados em cada frente. Nós não crescemos sozinhos, nós crescemos com quem acredita que o futuro se constrói com parceria. E o futuro já começou. Estância Leopoldina em Leopoldina, com obras iniciadas antes do lançamento e muita expectativa dos moradores da cidade. Manoá Costa Corumbau, na Bahia, um condomínio de luxo onde a natureza é o projeto e a reserva Portal dos Pássaros. Além disso, empreendimentos na região de Pedra Azul, no Espírito Santo, e um condomínio hípico de luxo na região de Vila Velha e Guarapari já estão sendo desenvolvidos para os próximos meses. Presente em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, a parceria Loteamentos não constrói apenas imóveis, constrói cidades, constrói legados, constrói oportunidades para quem tem a coragem de pensar grande. O próximo capítulo é uma página em branco. Vamos juntos. Um sorvete é muito mais do que você imagina. É afeto, encontro e uma infinidade de momentos deliciosos. A Sol e Neve, há mais de 30 anos, acredita, produz e investe em produtos que levam muito sabor e alegria para as famílias brasileiras. Aliás, é impossível contar a nossa história sem falar de família. Somos uma marca familiar que nasceu em Minas Gerais e tem muito orgulho de sua origem. E como todo mineiro, gostamos de calor humano, de receber, abraçar e fazer tudo muito bem feito. Lançamos o primeiro sorvete co-criado com a inteligência artificial no mundo. Uma novidade que deu o que falar e virou notícia no Brasil inteiro. E ainda tem muito mais por vir. Afinal, a nossa missão é ser a marca de sorvetes mais amada do Brasil, estando sempre presente no seu dia a dia para levar sabor e alegria. Isso é o que nos inspirou a fazer o melhor sorvete. Isso é o que nos fez chegar até aqui. Comprar ou vender um imóvel sem suporte pode te dar uma dor de cabeça enorme. Hoje, o que se mais preza em uma negociação é a segurança. E é com isso que a Cabral Negócios Imobiliários vem se destacando em Leopoldina região. Aqui você tem suporte 24 horas e apoio jurídico durante toda a negociação. Tudo para que a negociação seja feita de uma forma segura e transparente. Trabalhamos com imóveis e oportunidades de investimento, como pontos comerciais e até mesmo postos de combustível. Já são mais de 10 milhões em vendas em apenas 3 anos no mercado. E detalhe, se você tem um imóvel para vender, essa pode ser a sua oportunidade de anunciar com quem realmente entende do mercado. CNI, Cabral Negócios Imobiliários, conectando você ao imóvel dos seus sonhos. Se você quer saber mais, entre em contato com a gente aqui pelo WhatsApp. Muito bem, voltamos ao vivo com o Pode Ver, o podcast do jornal O Vigilante Online, o jornal que todo mundo lê. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da New Age, de onde nós falamos ao vivo essa noite. Todas as segundas-feiras o podcast é ao vivo a partir das 19h30. O vice-presidente do Cresce MG. Temos aqui o Reinaldo Fontes e o Leonardo Bonifácio, que é o assessor da presidência do Cresce MG, nos honrando com as suas presenças aqui em Leopoldina para falar sobre o Cresce. Nós dedicamos a primeira parte para conhecer um pouco da vida, do dia a dia do Reinaldo. E agora o Zé Augusto abre o segundo bloco para a gente falar bastante do Cresce, né? É isso aí, Júlio Então, vamos César. lá. Para quem está nos acompanhando, Reinaldo, talvez não saiba exatamente qual é a função do Cresce MG e o que o Conselho faz efetivamente no dia a dia. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Olha que chique. Nós, dia 27 de agosto agora, nós vamos completar 64 anos da nossa profissão. Ela foi regida em 1962, no dia 27 de agosto, a primeira lei do corretor de imóveis, e depois ela foi substituída pela Lei 6.530, em maio de 1978.
Qual que é a finalidade principal do CRES? Ela é uma autarquia pública federal com finalidade de fiscalização e orientação da profissão de corretor de imóveis. Porém, ela tem outros benefícios que a gente vai conseguir no dia a dia, também para ajudar e facilitar o corretor de imóveis no dia a dia. E ainda, principalmente, para levar bons e negócios sérios à sociedade brasileira. Agora, existe ainda confusão entre Cresce, sindicato e outras entidades da categoria? Qual a diferença entre o papel do Cresce e o papel de um sindicato de corretores de imóveis? Conforme dito, o CRES é uma autarquia pública federal, no qual nós somos com legislação própria e exclusiva para fiscalização, porém a gente faz outras coisas, e o sindicato, conforme o senhor mesmo disse, é uma entidade de classe. Nós trabalhamos até em algumas determinadas situações unidos, a gente se dá bem com o Sindimóveis e assim sucessivamente, né? Mas são totalmente separados. Né? Uma questão importante para a sociedade: por que o consumidor, Reinaldo, na sua opinião, deve procurar um corretor de imóveis regularmente inscrito no Cresce? E que segurança esse profissional oferece? Então, a sua pergunta já é uma resposta, né? O corretor de imóveis inscrito, ele é o corretor. Quem não é inscrito, ele é exercente legal da profissão. Ele é um contraventor penal, ok? Então, o corretor de imóveis, ele é o único capaz e eficaz de trabalhar com a intermediação imobiliária, seja ela como venda, permuta, locação de imóveis. Então, nós somos habilitados para tal, ok? Deixa eu fazer um registro aqui. Chegando aqui no estúdio, Serginho França, colunista social digital do jornal O Vigilante Online, um dos colunistas mais acessados da Zona da Mata de Minas Gerais, né? E ele tem umas entradas também lá pelo Rio de Janeiro, é cidadão honorário no Espírito Santo, legal. Lá na cidade de... Qual a cidade, Serginho? Anchieta, né? Iriri, Terra Boa. Então, um abração, Serginho, muito obrigado pela presença. Obrigado. Reinaldo, falando de fiscalização, o Cresce fiscaliza apenas o corretor que está registrado ou também atua contra quem exerce legalmente a profissão? Né? Ou seja, hoje, qual é o maior problema que a fiscalização encontra no mercado imobiliário mineiro? Olha que legal essa pergunta. Conforme dito no início da nossa conversa, eu comecei no Cresce como fiscal do Cresce, né? E sou até hoje, como todos os corretores de imóveis deverão ser. Inclusive, na nossa lei do corretor de imóveis, fala da obrigação do corretor de imóveis também ajudar na fiscalização. Tá? Hoje, o Cresce, a nossa fiscalização, é muito voltada para o exercente legal da profissão. Tá? Eu até vou falar essa frase, vou falar e vou pedir para o Léo daqui a pouco complementar, até porque ele também tem até mais know-how do que eu para falar sobre fiscalização. Eu fui fiscal, sou até hoje, algumas leis mudaram e talvez o Léo tenha mais ênfase e mais categoria para falar sobre esse assunto. Mas a essência da fiscalização hoje eu entendo que é o exercício legal da profissão. Porém, nós visitamos as imobiliárias, as pessoas que estão com a gente em dia. A gente tem que ir lá agradecer também as pessoas. Por exemplo, hoje em Leopoldina, nós viemos mudar o delegado. Por quê? Eu vou falar o nome dele, o seu Jairo, uma pessoa muito influente da cidade, tá? Ele já está há mais de 20 e poucos anos com a gente na delegacia municipal do Cresce. Nós viemos aqui agradecê-lo, nomeamos ele também com um diploma, agradecimento do Conselho Regional do Corretor de Imóveis de Minas Gerais, e também para o serviço prestado para nós. E também nomeamos outro delegado, que daqui a pouco eu vou falar quem é, uma surpresa para todo mundo. Deixa eu aproveitar então para enviar também o nosso abraço ao Dr. Jairo Ceoldo, que também foi presidente da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Leopoldina, né? É uma pessoa realmente, né, de altíssimo gabarito, de fino trato e muito competente. Com certeza. Nosso abraço aqui pela citação. Então eu vou passar para o Leonardo complementar essa indagação a respeito desse setor em Minas Gerais. Sim. O problema da fiscalização, da falta do
do registro, né? Do corretor de imóveis. Atuações irregulares, né? Hoje nós estamos aí atuando no mercado imobiliário. O intuito nosso é justamente o combate ilegal da profissão de corretor de imóveis, né, através da Lei 6.530 de 78. Né, então estamos aí atuando no mercado imobiliário para justamente coibir essas práticas da ilegalidade, protegendo a sociedade, né, e preservando o mercado para o profissional habilitado. Né? E o nosso trabalho hoje está focado, aumentaram-se nessa última gestão em torno de 90%, né, de atuação contra o exercente ilegal, e o corretor de imóveis hoje, nós estamos mais na parte de orientação e atraindo o profissional a nos ajudar também nessa fiscalização, né, aproximando mais do corretor de imóveis, que querendo ou não, o nosso trabalho é todo voltado para eles. Né. Essa gestão de 2025-2027 é uma gestão que está com o olho focado no profissional, principalmente no interior. Né? A capital, nós temos um grupo maior de fiscais que atuam no mercado imobiliário, né, mais próximo da grande BH e região, mas também fazemos a fiscalização em todo o estado. Sabe o que eu acho bacana? É que quando a gente coloca ao público esse tema, nós levamos conscientização para o cliente, né? Sim, esse é o nosso maior foco. Que vai comprar e vai vender orientar o imóvel. A população. Porque muitas das vezes ele pensa em fazer uma economia que acaba se tornando um caos, caro, né? Quem paga barato paga duas vezes, infelizmente. Reinaldo e Leonardo também, fica à vontade. O Cresce, ele possui uma estrutura regional muito ampla, né? Com delegacias regionais, delegacias municipais. O que são essas delegacias e por que elas são tão importantes? Hoje nós somos 16 delegacias em Minas Gerais. Essas são regionais. São regionais, tá? São regionais. E vamos chegar... Com sede própria, né? Sede própria, e nós vamos chegar a 19. Além das 16, a gente vai abrir mais 3 delegacias, inclusive dessas 3 a gente vai reabrir Araxá. Tá? Então nós vamos chegar a 19. Todas as cidades que têm aproximadamente de 20 para mais corretores de imóveis em Minas Gerais, a gente ou vai renomear ou já foi nomeado delegados municipais, tá? Certo. A importância das delegacias regionais é uma representatividade da nossa capital. O Cresce em Belo Horizonte é representado pelas nossas regionais. Todas as nossas regionais hoje, com pouquíssimas exceções por enquanto, todas têm um carro, um administrativo e um fiscal. Então, ou seja, todo o trabalho que é feito na capital é feito no interior, tá? Então, assim, é uma força que o Cresce tem e sempre vai ter. E a gente está se dedicando muito ao interior de Minas Gerais. Conforme diz um grande amigo meu, que Deus o levou também, o Paulo Tavares, que foi um presidente, um dos melhores presidentes que a gente teve, tá? É uma pessoa de muita estima, uma pessoa que me levou para dentro do Cresce. Ele foi a primeira pessoa que apostou em mim, não no sentido de aposta, sim da pessoa que queria estar do lado dele. Eu lembro das frases que ele disse a mim. E ele me levou para o Cresce. Ele falou, o interior é bola da vez, lá atrás. E hoje a gente está honrando a palavra que ele diz lá atrás. Também é a bola da vez. E a capital também é a bola da vez. Hoje nenhum corretor de Minas Gerais, nenhum, está com falta de assistência. Pode ter certeza disso. O que pode acontecer, vez ou outra, alguma denúncia, alguma situação, que eu costumo dizer, eu não consigo estalar o dedo e resolver tudo da noite para o dia, tá? Então a gente vai atender, sim. E eu gosto de pegar o telefone, às vezes entrar no Instagram e ver o que está acontecendo. Eu pego o telefone e ligo para a pessoa. Não é porque eu estou o diretor, eu falo que eu não sou, eu estou de passagem. Amanhã pode ser você, pode ser outro. Eu até torço porque essa situação mude, porque a mesmice não muda, tá? Então a gente não vai entrar em detalhe político, em política nenhuma, tá? Até por respeito em todos, eu respeito todos. Mas o que é mutante é resultante. Muito bem. O Júlio Cabral enviando mais comentários, né, dos internautas. Revista Mercado Vetor Norte comenta que atendimento é o segredo. É uma frase que eu uso. Estava falando ali atrás, ele já reforçou, né? Fabiana Rocha ressalta que o Reinaldo é um grande exemplo para todos os corretores. Isabela Araújo dá os parabéns pelo excelente trabalho e dedicação. É muito bom ver uma diretoria comprometida e atuante, trabalhando pelo fortalecimento e valorização da categoria. Igor Matoso, de João Monlevade, ele fala que está terminando seu TTI
e gostaria de saber um conselho para quem está entrando na profissão. Quer passar o conselho agora? O conselho é justamente atender o cliente com transparência, né? Que quem vende uma vez vai querer vender de novo. Se você fizer um mau negócio uma vez, você vai carregar esse fardo para o resto da sua vida. Então, seja honesto com o seu cliente e não se esconda-se nada dele. Vanderlei Mendes dá os parabéns e comenta que o Reinaldo é um ser humano diferenciado e, com isso, o Cresce está presente no interior. E Chalei Móveis agradece o Leonardo e o Reinaldo pelo apoio na nomeação de delegado municipal de Passos. Sim. Marluce Sodré parabeniza pela entrevista e ressalta a simpatia do Reinaldo. Tem mais. Pamela Santos dá os parabéns pela entrevista. Fabiana Rocha diz que estamos bem representados. O Cresce tem dado exemplo para todo o país contra fraudes, golpes, estelionatos. Guilherme Eringer ressalta que o Cresce está muito bem representado. Renato Silvio manda um abraço aos amigos Reinaldo e Leonardo e a toda a diretoria do Cresce assistindo de Varginha. O Renato. Ricardo Mendes, que diz que o Cresce, o presidente, né? Diz que o Cresce MG muito bem representado, somos 66 mil profissionais em todo o estado. Que legal. Né? Muito obrigado pela audiência de todos vocês, audiência qualificadíssima. E para fechar esse bloco de comentários, Kênia diz que tem muito orgulho de fazer parte desta transformação e trabalhar com pessoas tão comprometidas e competentes como o vice-presidente Reinaldo. Olha que eu falo depois disso tudo. Choro, agradeço a todos. Que legal. E o comentário também do nosso presidente. O Ricardo é uma pessoa, igual eu falei, o Ricardo é uma pessoa ímpar, né, cara? Então, assim, desculpa a gíria do cara aqui, mas assim, eu tenho assim, um orgulho de estar nessa diretoria, sabe? É diferenciada de A a Z, tá? Eu lembro, por exemplo, agora são que horas? Não sei nem sei que horas são. São 20 horas e 30 minutos. Pois é, olha só, eu vou falar uma coisa que eu falei há 10 minutos atrás, que um rapaz veio falar de horário. Se tiver que ficar mais uma hora aqui, eu fico. Sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço, eu amo falar da minha profissão. É uma profissão que muda a vida de todo mundo, tá? E mudou a minha, da minha família e de muitas famílias, tá? Então, se tiver que ficar um pouco mais, eu fico, não tem problema nenhum. Engraçado, semana retrasada, eu tenho que falar do Guilherme Eringer, eu estava em Manhuaçu, fui fazer um trabalho em Carangola, Manhuaçu, Manhumirim. Às vezes a pessoa fala, ele é só corretor. Não, a gente trabalha também para o conselho. Embora não somos remunerados, por que a gente faz isso? Alguém tem que representar, alguém tem que estar à frente, amanhã vão ser outras pessoas. Graças a Deus, é uma mudança que é preciso. Acredito que a gente vai continuar mais um pouco, até pelo nosso ótimo trabalho. Não é bom não, é ótimo. É feio se autoelogiar, mas eu tenho certeza, pelas palavras que foram ditas há pouco, eu estou só emendando o que nós ouvimos. Eu tive em Manhuaçu à noite, na sexta-feira à noite, 8 horas da noite, sexta-feira, 8 horas da noite. Eu estava numa pizzaria com os amigos corretores, com delegados, etc. Eu lembro que a moça me falou assim, o que te traz aqui numa sexta-feira à noite, numa pizzaria com encontros corretores? Foi o que traz é o amor à minha profissão, minha família está lá, eu estou aqui, amanhã eu vou estar com eles. Se eu tiver que ficar aqui até mais tarde, eu fico. Não estou falando isso de balela, não. Sabe por quê? Porque eu amo a minha profissão. Quando eu faço um evento no IF Sudeste Juiz de Fora, que é o curso TTI, e já fazem 24 anos que eu falo lá, quando eu entrei no Cresce, por coincidência, quem está aqui do meu lado hoje, a primeira palestra que eu falei, que eu tinha 1 mês de Cresce, eu fui convidado a falar, lembra disso, Léo? Estávamos juntos. E você eu lembro de 2 palavras que o Léozinho e o Marquinhos falou. 2 vezes eles falaram a mesma palavra. Por Deus. Boa noite quando chegaram. Falaram pouquíssimo e boa noite quando saíram. Sabe por quê? Porque eu comi a legislação do Cresce. Eu tinha nada. 1 mês de Cresce. 1 mês. Isso eu estou falando há 24 anos atrás. Eu amo a minha profissão. Eu, assim, quando eu saí do Cresce a primeira vez, eu saí chateado por algumas coisas que me incomodaram, tá? Mas eu falei, um dia eu volto. Eu prometi para minha família que nunca mais eu voltaria. Mas Deus me colocou de novo. Não sou político não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não gosto de política, respeito toda a política. Eu sei que a gente precisa da política. Eu sou político do bem. Tem outros que também são. Mas eu falei, nunca mais eu volto. Estou aqui. Sabe por quê?
porque eu sei que eu tenho condição, e principalmente a diretoria que está com a gente, tem condição de estender a mão como a gente estende para todo mundo. A gente dá atenção. Eu vou falar no sexta-feira, devia ser quase meia-noite, eu estava trocando mensagem, ela vai estar ouvindo, ela vai até rir agora, com a Lidiane, que é a nossa diretora tesoureira, segunda diretora tesoureira, ela mandando mensagem para mim sobre fiscalização, e eu atendi ela 11 e pouca da noite. Sabe por quê? Porque a gente está nessa função, a gente tem que dar atenção para quem é do mercado imobiliário. Tem corretor que critica, é claro que vai criticar, ninguém é perfeito, Mas uma coisa eu tenho certeza, ninguém até hoje, em todos esses mandatos da diretoria, com pouquíssimas exceções, aí eu falo de novo com meu irmão, amigo, que Deus o levou, Paulo Tavares também estava com a gente. Tá? Então, hoje a nossa diretoria, conforme já dito, ela é voltada para o corretor de imóveis. O nosso interesse é mudar o mercado imobiliário de Minas Gerais e, com certeza, vai afetar o mercado imobiliário do Brasil. Reinaldo, você conhece muito bem a realidade do interior. Com certeza. Eu tenho certeza que o presidente Ricardo também, né? Sim. E nós Inclusive, a mãe do Ricardo, ela é daqui de Leopoldina. É mesmo? Infelizmente, ela é falecida, mas ela é daqui de Leopoldina. Leopoldinense. Será que ele nasceu em Leopoldina também? O Ricardo, se eu não me engano, é João Molevade. João Molevade, né? É João Molevade? Ele é de Timóteo. Timóteo, desculpa. Ricardo, desculpa, é Timóteo. Ou então, mais uma afinidade com Leopoldina, interior, né? Então, você, por ser entre aspas, a nossa capital da Zona da Mata, Juiz de Fora, né? Você tem essa familiaridade com a região. Existe diferença entre os desafios enfrentados pelo corretor que trabalha lá na capital, BH, que é a mais bela capital do Brasil, e aquele que trabalha em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais? O que acontece? Exatamente essa pergunta é engraçada. Por que a gente olha muito para o interior? Porque o interior, com algumas exceções, ele era abandonado. Então a gente quer equiparar a capital com o interior. O que chega na capital tem que chegar no interior. Então, assim, hoje eu não vejo tanta diferença. As oportunidades que chegam lá, chegam aqui. Até porque também, com esse avanço da globalização, tudo chega em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Cresce, volta a falar, não é política. O que chega na capital, chega no interior. Por exemplo, amanhã tem um evento em Juiz de Fora, com 2 palestrantes excelentes. Depois da manhã, eu vou sair daqui, quarta-feira, 7 horas da manhã, vou para Patos de Minas, eu e Leonardo, eu vou de carro, para poder fazer um evento do Cresce. É pertinho, logo ali. Logo ali de Mineiro. Logo ali de Mineiro. Não, o doutor Ricardo Mendes vai estar em Governador Valadares. Outros diretores vão estar representando e já representaram, porque o mês de agosto é o mês do corretor de imóveis. Então a gente leva conhecimento para Minas Gerais inteiro. Então hoje eu não vejo tanta diferença, até porque o Cresce MG fez essa aproximação e encurtou essa situação. Reinaldo, qual é hoje a principal prioridade da atual gestão do Cresce? Fiscalização e atenção para todos os corretores de imóveis da mesma forma, igual para todos. O que precisa mudar ou avançar para que o corretor enxergue ou cresce cada vez mais como parceiro da sua atividade? Conscientização que essa profissão de imóveis, essa profissão de corretor de imóveis, ela é fundamental para o desenvolvimento de todos. O que eu quero dizer? O que o corretor tem que fazer? Infelizmente, até hoje, tem pessoas que acobertam o exercente legal dentro da sua própria imobiliária. Tem corretores que são autônomos, que trabalham com pessoas ao lado que são exercentes legais da profissão. Então, isso dificulta. Mas se mandar em off, você pode ter certeza que a gente vai trabalhar na fiscalização e vai fazer com que isso se torne uma coisa normal e banir de vez o exercente legal da profissão. Para vocês terem uma ideia, semana passada, o Cresce foi muito feliz nessa gestão e nesse trabalho que está sendo executado, começou pela capital e está no interior. Amanhã, em Juiz de Fora, todos os fiscais de Minas Gerais, todos, vão estar a semana inteira em Juiz de Fora, fazendo um trabalho de fiscalização nos condomínios, porteiros e síndicos. Semana que vem, se não me falha a memória, é Uberlândia, depois Uberaba e Governador assim Valadares, e assim vai ser. São cidades muito verticais, né? Sim, sim. Então, a gente está igualando o mercado. Pouso e Alegre, sem querer, Varginha, volta a sua pergunta que Poço foi feita. de Caldas. Pouso Alegre, Varginha, Poço de Caldas. A gente não deixa de atender nenhuma cidade do interior, nenhuma.
O nome da sua esposa qual é? Márcia Fontes. Márcia Fontes. Você falou, os seus filhos... Felipe Fontes. Larissa. E Larissa Fontes. Eu tenho aqui algumas mensagens. Kênia Mole. Amole. A nossa fiscalização também muito bem representada pelo Léo. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm realizado em Minas. Sérgio Luiz Azevedo Goulart. Sérgio de Araxá. Sou testemunha de que esta diretoria atual, de fato, renovou o Cresce Minas, valorizando o profissional inscrito e regular, levando o braço do Cresce para o interior do estado, abrindo delegacias. Sim, né? Isso aí, foi dito. Uma grande... Engraçado, você vai falando os nomes, a gente sabe até de onde são. A Kênia diz que tem muito orgulho de fazer parte desta transformação e trabalhar com pessoas tão comprometidas e competentes como o vice-presidente Reinaldo. Toda diretoria é competente, todo conselho é competente. Eu vou fazer uma quebra aqui de protocolo, Sim. porque nós vamos estender um pouco mais o nosso podcast, né? Estamos à disposição. Então a gente vai fazer mais um bloco comercial. Aliás, tem que mandar um abraço para o nosso Luiz Felipe, que é o responsável técnico hoje, nos dando essa segurança na retaguarda dessa equipe técnica na produção. A gente vai fazer mais um intervalo então, Filipão, e depois a gente volta, tá bom? Aproveitando para mandar um abraço para o Arthur, para o Alejandro, para o Alex Anzolin, para a Rovana, para o Tiago, para todos vocês dos estúdios New Age. Um forte abraço, parabéns, e daqui a pouco nós vamos retornar com o Pode Ver, o podcast do jornal O Vigilante Online. Até já. Dia 10 de outubro, na casa mais badalada da região, Stone House, o nosso encontro é com Titãs. Uma das maiores bandas de rock do Brasil promete um mega show aqui na Stone House. Existe uma diferença entre quem constrói imóveis e quem constrói o futuro de uma cidade. Há 4 décadas, um grupo decidiu que não bastava erguer paredes, era preciso erguer histórias. Mais de 30 loteamentos, mais de 20 edifícios em 3 estados, milhares de famílias e uma única missão: transformar. Do bairro Belvedere ao Estância Leopoldina, do Iguaçu Residence ao High-End, do Recanto da Mata ao Mirante das Palmeiras. Cada projeto nasce com um propósito: mudar a paisagem e a vida de quem está ali. Mas a visão sempre foi maior que o terreno, um ecossistema completo, construído para gerar resultados em cada frente. Nós não crescemos sozinhos, nós crescemos com quem acredita que o futuro se constrói com parceria. E o futuro já começou. Estância Leopoldina em Leopoldina, com obras iniciadas antes do lançamento e muita expectativa dos moradores da cidade. Manoá Costa Corumbau, na Bahia, um condomínio de luxo onde a natureza é o projeto e a reserva Portal dos Pássaros. Além disso, empreendimentos na região de Pedra Azul, no Espírito Santo, e um condomínio hípico de luxo na região de Vila Velha e Guarapari já estão sendo desenvolvidos para os próximos meses. Presente em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, a parceria Loteamentos não constrói apenas imóveis, constrói cidades, constrói legados, constrói oportunidades para quem tem a coragem de pensar grande. O próximo capítulo é uma página em branco. Vamos juntos. Um sorvete é muito mais do que você imagina. É afeto, encontro e uma infinidade de momentos deliciosos. A Sol e Neve, há mais de 30 anos, acredita, produz e investe em produtos que levam muito sabor e alegria para as famílias brasileiras. Aliás, é impossível contar a nossa história sem falar de família. Somos uma marca familiar que nasceu em Minas Gerais e tem muito orgulho de sua origem. E como todo mineiro, gostamos de calor humano, de receber, abraçar e fazer tudo muito bem feito. Lançamos o primeiro sorvete co-criado com a inteligência artificial no mundo. Uma novidade que deu o que falar e virou notícia no Brasil inteiro.
E ainda tem muito mais por vir. Afinal, a nossa missão é ser a marca de sorvetes mais amada do Brasil, estando sempre presente no seu dia a dia para levar sabor e alegria. Isso é o que nos inspirou a fazer o melhor sorvete. Isso é o que nos fez chegar até aqui. Comprar ou vender um imóvel sem suporte pode te dar uma dor de cabeça enorme. Hoje, o que se mais preza em uma negociação é a segurança. E é com isso que a Cabral Negócios Imobiliários vem se destacando em Leopoldina região. Aqui você tem suporte 24 horas e apoio jurídico durante toda a negociação. Tudo para que a negociação seja feita de uma forma segura e transparente. Trabalhamos com imóveis e oportunidades de investimento, como pontos comerciais e até mesmo postos de combustível. Já são mais de 10 milhões em vendas em apenas 3 anos no mercado. E detalhe, se você tem um imóvel para vender, essa pode ser a sua oportunidade de anunciar com quem realmente entende do mercado. CNI, Cabral Negócios Imobiliários, conectando você ao imóvel dos seus sonhos. Se você quer saber mais, entre em contato com a gente aqui pelo WhatsApp. Estamos de volta, depois do intervalo, com esta etapa do Pode Ver, o podcast do jornal O Vigilante Online, hoje entrevistando o vice-presidente do Cresce-MG, Reinaldo Fontes, e o Leonardo Bonifácio, Leonardo Lara, que é de Belo Horizonte, assessor da presidência do Cresce-MG, e as mensagens estão chegando, e eu quero aqui fazer um registro também. Eu já falei aqui da família do Reinaldo. Sim. Eu vou falar um pouquinho aqui da família também do Leonardo. Quem escreveu é Flávia, é sua esposa, né? Isso. Estamos muito orgulhosos de ver você. Parabéns, amor. Que alegria acompanhar cada conquista sua. E com aquele jeitinho mais sincero do Bernardo, meu pai é muito legal. Que legal. Meu filhão. E o Leonardo roda muito, tá? Roda muito, né, Leonardo? Só um pouquinho. De vez em quando a gente conversa, ele tá em cada canto do estado. Cada ligação é um canto do estado. Qual a idade dele? O Bernardo tá com 5 aninhos. 5 aninhos, Tem né? minha filha, a Marina, de 21, e tem o meu enteado, o Alex, também, que é o filhão, de 25. Aproveitando aqui, a Flávia, ela diz o seguinte: Leonardo Lara, competente, dedicado e um excelente fiscal. Um profissional comprometido e um ótimo representante do Cresce-MG. Parabéns pelo trabalho e pela seriedade com que exerce sua função. Né? Muito obrigado, meu amor, pelo reconhecimento. Eu faço por vocês. Engraçado que eu tive alguns momentos com o Léo. E foi a última fiscalização minha, quando eu saí do Cresce, que eu me tornei corretor de imóveis. Eu passei aqui, Muriaé, e eu encerrei minha carreira aqui nessa região. Sim. E com o Léo a gente fiscalizando. Agora é que eu me recordei, e olha a coincidência. Estamos novamente na região. Comecei minha primeira palestra com o Léo, encerrei minha carreira comigo na fiscalização, com o Léo, na última viagem sua. E olha, eu estou aqui com ele de novo. E foi assim, o Ricardo não pôde vir por problemas particulares, de trabalho lá em Juiz de Fora, inclusive, de última hora, ele falou: Reinaldo, eu não posso. Eu falei: Léo, vão comigo. Bora. Olha como é que a vida traz as pessoas do bem para sentar ao nosso do lado. Então, sempre em momentos importantes. E sempre coincidência. Acredite se quiser, coincidência. Falando no assunto de família, existe uma pessoa fundamental, Reinaldo, na sua história, né? Que é a sua esposa, Márcia, sua companheira desde os 16 anos. Sim. E ela também entrou para o mercado imobiliário. Como que é trabalhar ao lado da esposa, com quem você contribuiu uma vida inteira? Como é que é ao longo do trabalho, né? Porque é uma sócia dentro da empresa. Como é que é a relação dentro do trabalho da sua imobiliária? O Cabral, eu vou te falar uma coisa. Eu falei isso com ela na semana retrasada. Se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha colocado ela na profissão há mais tempo. Porque é tão bom lidar com a minha esposa 24 horas, cara. É uma pessoa do bem, é uma mãezona. Os clientes que têm mais idade que a gente falam assim: nossa, essa corretora me atende igual a mãe. A Márcia é uma enciclopédia ambulante, cara. Ela tem um carinho com as pessoas, um atendimento. Uma excelente filha, uma excelente esposa, excelente mãe. Impressionante, cara. Se eu ficar falando dela aqui, eu choro, porque eu sou chorão pra caramba. Meus filhos... Isso que eu ia falar, eu já fui no seu escritório, também vi lá a sua filha também presente, né? A Larissa, ela também me surpreendeu, porque ela formou em arquitetura. Falou: pai, posso fazer um estágio na empresa de vocês e tal? Conversou com o Guilherme, meu sócio, foi claro que sim. Agregou muito. E da noite pro dia ela resolveu tirar o Cresce, também fez o curso.
né? E além dela ser arquiteta, ela passou a administrar a empresa também, além de ser corretora. De vez em quando ela vende alguns imóveis, por falta de tempo, né? E é uma pessoa assim, a Larissa, ela foi um divisor de água também na minha empresa. Foi um divisor de água, né? E já que a gente está falando de Larissa, de Felipe também, que é um educador físico, ele formou na UFJF, fazendo mestrado. Fez estágio, está fazendo mestrado na UFJF, e ele nem tinha acabado de formar, já tinham falado que ele ia ser contratado pelo JF Vôlei. Lá ele está, olha, como professor também do JF Vôlei. Só orgulho, cara, só orgulho, só orgulho. Antes da gente prosseguir aqui com as perguntas, eu tenho comentários que eu não posso deixar de apresentar para vocês, né? O Guilherme Eringer deixar registrado... Delegado de Manhuaçu. De Manhuaçu, né? Isso. Deixar registrado o Obrigado. talento e preocupação do Leonardo em ser essa ponte do corretor e ou delegado em auxiliar e aproximar a diretoria com corretores, Leonardo desenvolvendo excelente trabalho, e ainda o Guilherme Eringer parabenizando também o Ricardo Mendes por saber montar uma diretoria focada. Sabe o que eu acho legal? Eu tenho que voltar nesse assunto, não tem jeito. Já que a gente está aqui num podcast maravilhoso, tem que elogiar vocês também, tá? Podcast, o Júlio César e o José Augusto Cabral tem que elogiar, porque realmente eu estou me sentindo totalmente à vontade, tá? É assim, a gente está conversando com amigos que se conheceu o pai há horas atrás, e o Cabral eu conheço ele por telefone e já tivemos junto pessoalmente poucas vezes, mas parece que eu já os conheço há 20 anos, pela afinidade que criou esse podcast. Eu não poderia deixar uma coisa aqui que eu acho interessante. Vou falar do Guilherme, especificamente do Eric, e depois eu quero falar do Renato, que é um recado que ele me pediu. Vamos inverter. Renato de Varginha, dia 29 de agosto, vamos ter o Corretor na Praça, tá? Então, Varginha, Corretor na Praça. Mais um trabalho nosso. E o Renato também é uma pessoa muito dedicada. Além de conselheiro, ele também é o nosso delegado de Varginha, nossa regional. Então, voltando aqui o Guilherme, eu lembro muito bem, como outros amigos, né, amigos mesmo, o Guilherme eu conheci tem pouco tempo, né? Eu lembro que eles falavam assim, pô, Reinaldo, mas eu votei na chapa tal, eu não conhecia vocês. Eu falei, amigo, olha só, a gente não está aqui para trocar ninguém, a gente está aqui para somar. Quem votou na chapa 1, votou na chapa 2, hoje eles vão entender por que nós ganhamos a eleição. Hoje eles estão entendendo com esses recados que estão vindo para mim, para o Léo, para toda a diretoria, para o Cresce de Minas Gerais. Eu não estou aqui preocupado com quem votou no A, no B, no C. Eu estou preocupado que o direito da democracia foi feito. Isso para mim foi o mais importante. Hoje eles estão sabendo entender, não desmerecendo ninguém que lá estava, e sim entendendo que realmente o que nós falamos na nossa campanha em pouquíssimos dias, nós estamos cumprindo à risca. Hoje eu posso dizer que o Cresce de Minas Gerais nunca teve tão perto do corretor de imóveis e vice-versa. Eu vou em qualquer solenidade, eu vou estar em Patos de Minas daqui a 2 dias no máximo, eu vou te dizer que em Patos de Minas eu tenho amigo irmão lá dentro. E ele, amigo irmão, ele estava na outra chapa. Hoje ele está comigo, como ele é meu amigo. Entendeu? Eu não estou preocupado com chapa, eu estou preocupado com o corretor de imóveis de Minas Gerais. Essa é a minha preocupação, esse é o meu foco. Se amanhã tiver outra chapa, eu vou estar lá, parabéns. Se houver mudança, que haja para melhor, que venha para melhorar, ok? Só para complementar aqui, Varginha, dia 21. Desculpa, Varginha, dia 21/8, essa semana, e vai ter uma palestra lá super interessante, do Jimmy Carter, tá? Então, Varginha, dia 21/8, desculpa, às 17 horas, ok? Então, recado dado. Mas volto a dizer, gente, para mim a melhor coisa que aconteceu é o direito da democracia. E nós ganhamos com clareza, com firmeza e com apoio de todo mundo. Não estou preocupado com as pessoas que lá estavam, e muito pelo contrário, são pessoas do bem também. Isso é com certeza. Só que a mudança foi necessária, ela é necessária, seja em qualquer conselho, seja em qualquer política, seja onde for. A mudança ela é necessária para o bem de todos. Bom, Reinaldo, mais uma mensagem, depois eu conto com a compreensão, né, dos internautas, deixem as suas mensagens. É um prazer e uma alegria para nós. Vamos fazer a última para poder dar sequência às perguntas, que já estamos encaminhando o programa para a sua parte final. Um abraço para a dona Lucrécia,
mãe do nosso querido Alex Anzolin. Dona Lucrécia, muito obrigado pelo carinho de sempre prestigiando o nosso Pode Ver. E o Wesley Harrison, o sistema Cofesse Cresce. É sempre será, porque eu errei aqui o acento, sempre será pelo corretor de imóveis. Sim. O Cresce MG, com seus diretores e colaboradores, tem trabalhado de forma diferenciada em prol do corretor de imóveis. Sim. A gente está vendo aqui, né, Zé Augusto, a gente não pode dizer, segundo o Nelson Rodrigues, que é unanimidade, né? Mas não que se trate de unanimidade, mas praticamente todas as mensagens convergem para o mesmo caminho de reconhecimento a esse trabalho, né? O mérito da diretoria. É por aí, né? É o mérito da diretoria, é o mérito do corretor de imóveis, é o mérito de todos os nossos colaboradores do Cresce. Ninguém faz nada sozinho. Também. Ninguém faz nada sozinho. Nós resolvemos unir para o corretor de imóveis. Essa união, o resultado está aí pelas nossas mensagens. As mensagens. Obrigado a todos. Né? E, o Reinaldo, você é um homem muito ligado à fé, à família, Sim, com já certeza. deixou isso aqui bem Com certeza. registrado. Você é devoto de Nossa Senhora Aparecida Sim. e admira muito a oração de São Francisco de Assis. Que lugar a fé ocupa nas suas decisões e na sua caminhada? Vou falar do Cresce, podemos? Claro Já que a gente ama o Cresce, ama a nossa profissão. Lembro-me quando da campanha, a gente teve que entrar na campanha de última hora, por motivos alheios, mas não vem ao caso, importante que estamos aqui. E eu lembro direitinho, o Ricardo vai estar ouvindo, eu fui em Aparecida do Norte, eu acendi algumas velas e dentre o meu pedido, eu fiz esse pedido, até uma coisa que ele sabe e agora todos vão saber. Se é para o bem do corretor de imóveis que a gente ganha essa eleição. Eu não quero ganhar para dizer que eu estou diretor, porque isso para mim não muda nada. Ao vivo e a cores, não muda nada. O meu patamar é o mesmo desde quando eu tinha 11 anos. Se eu estiver lá como vice-presidente ou como presidente, que eu já falei que eu não me interesso, hoje não quero, não posso, não tenho tempo. E hoje a melhor pessoa chama-se Ricardo Mendes. Não tem ninguém em Minas Gerais melhor do que ele. Isso não é porque ele é meu amigo, não, porque a gente sabe da competência dele. Então, se eu pedir à Nossa Senhora Aparecida que se é para a gente ganhar para o bem do corretor de imóveis, que a gente ganhe a eleição. Ela não me atendeu. Deus nos atendeu e disse que a nossa eleição está ganha. A oração de São Francisco ela é muito interessante, você falou nela. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e assim vai. A oração é linda. Quem lê essa oração e interpretar é a vida. Perfeito. Zé Augusto? Reinaldo, você passou por perdas muito grandes ainda criança, começou a trabalhar cedo, construiu uma carreira, criou uma família e chegou à vice-presidência do Cresce Minas Gerais. Hoje, o que realmente importa para você? Família, dedicação à minha profissão, ficar ao lado dos nossos profissionais geral e também da nossa empresa em Juiz de Fora, que temos excelentes profissionais dentro da minha empresa, tá? Fontes e Xavier Imóveis, não estou fazendo comercial, estou falando da minha empresa. Fica à vontade. Né? É uma empresa totalmente dedicada, com ética, honestidade, todos os nossos profissionais. Hoje, se eu puder continuar estendendo a mão como eu sempre fiz, para mim, eu estou feliz pro resto da minha vida. Você pode ter certeza disso. Bom, Reinaldo, Leonardo, infelizmente a gente está chegando ao final. Um dos melhores programas que nós já fizemos, né? Verdade. Aqui nessa seleção de entrevistas do Pode Ver. Eu quero terminar com a pergunta que retoma ao início da nossa conversa. Se aquele menino de 11 anos, que chegou a Juiz de Fora depois de perder o pai e o irmão, pudesse enxergar hoje o homem que você se tornou, você acha que ele teria orgulho de você? E o que você diria a ele? Bem no clima daquela pergunta que o Zé Augusto fez no começo. Eu posso pular essa pergunta para daqui a um minuto? Pode. Você vai só repetir, não é porque eu estou pensando nela, não. Porque eu gostaria de falar algumas coisas para o corretor de imóvel, talvez eles não saibam ainda. Claro. Por exemplo, vocês, corretores de imóveis, sabem que a gente tem uma parceria com a General Motors do Brasil,
que a gente consegue comprar carros 0 km numa condição especial. Vocês, corretores de imóveis, sabem, as corretoras de imóveis do Brasil, existe uma lei do Conselho Federal da isenção de anuidade para as mamães. Ganhou a criança, ela tem isenção. É claro que existem algumas normas, que eu não vou entrar em detalhe até por causa do horário, mas é uma novidade, muita gente talvez não saiba. Ganhou a criança, a mamãe tem o direito de isenção da anuidade. Existem algumas cláusulas que não são nada absurdas, tá? E ela é extensiva também às pessoas que adotam uma criança, aos corretores de imóveis que adotam criança. Isso aqui foi fundamental. E saiu também a ideia de Minas Gerais na nossa campanha. Poucos sabem, mas saiu de Minas Gerais. Então, assim, legal, né? Muito. Dia 13/8. Hoje é que dia? Hoje são dia 13, 17 do Pois 8. é, dia 13/8, o presidente João Teodoro falou para nós a PL que está tramitando no Congresso, na Câmara dos Deputados, desde 2011. O aluguel consignado foi aprovado após 15 anos de trabalho do Conselho. Eu sou um político nato sem ser político. Eu consigo pegar meu telefone agora e ligar para alguns deputados em Brasília e consigo falar e eles nos ajudam. Isso é um trabalho para o corretor de imóveis. Tá? E a gente faz com amor também, porque tem que beneficiar. Na hora de votar agora, vai ter eleição, não vou puxar voto para ninguém. Olha quem trabalha para o Cresce, quem é deputado que veste a nossa camisa e vai dar o voto para ele. Em Minas Gerais, nós temos excelentes deputados e deputadas que vestem a nossa camisa. Vê quem são e vota nele, porque vai estar defendendo a nossa classe. Isso é sugestão, não é pedido de voto. Então tem essa PL. O que precisa dessa PL para aprovar o empréstimo consignado? Nada mais passar pelo Senado e o presidente sancionar a lei. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, em prol do corretor de imóveis e facilitador também para as pessoas que fazem alocação de imóveis. E volto a falar, antes de responder, que você vai me fazer a pergunta novamente, por favor. Nunca o corretor de imóveis esteve tão perto da diretoria do Cresce de Minas Gerais. Todos estão ganhando, todos nós, por poder atender o corretor olho no olho e eles também poder olhar para a gente e falar, realmente, nós estamos sendo muito bem representados. Você mencionou, né, Zé Augusto? Acho que eu vou repisar esse tema aqui. Amanhã tem um grande evento em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, um evento em Juiz de Fora. Vai ser no IF Sudeste, coincidência ou não, eu amo aquele curso, tá? Para mim não é o melhor, mas é um dos melhores do Brasil. Então eu acho que é legal a gente ter essa participação. Para fazer inscrição é no site do Cresce. É um evento voltado para o corretor de imóveis. Tem espaço para no mínimo 200 pessoas. Vai ter um coquetel às 18h30 e depois 2 palestras excelentes, 2 palestras que vão agregar muito para a gente. Não vou falar nome não, é surpresa. Vamos assistir, porque eu acho que se não assistir, quem está perdendo somos nós, corretores de imóveis. Então amanhã, Juiz de Fora, Patos de Minas também vai ter, depois de amanhã, o governador vai lá. Esse mês é um mês do corretor de imóveis, são meses de vários eventos que a gente vai levar para o corretor. Conhecimento, ganho de capacidade de trabalho. Por favor, sua pergunta. Mas antes eu queria falar do meu amigo Cabral. Eu falei que ia falar, eu tenho que falar. O Cabral, ele foi nomeado hoje pela diretoria do Cresce como novo delegado municipal da cidade de Leopoldina. Tá? Então, assim, é uma honra para ele e para nós também. Parabéns. Tá? É uma honra. Seja bem-vindo à nossa diretoria, ao nosso conselho. Você pode ter certeza que tudo que foi falado por mim, pelo Leonardo, são palavras sérias. O Leonardo, inclusive, ele tem mais tempo de Cresce do que eu. Então ele sabe, ele conviveu com várias diretorias, com várias pessoas que eram chefes, várias gestões. E ele, para falar isso, e outras pessoas têm falado, porque realmente é diferente. Ele não veio aqui babar em ninguém, sim vai falar o que é real. Porque a diretoria passa e nós continuamos, meu amigo. Eu tenho um defeito gravíssimo. Eu gosto de falar das coisas olhando dentro do olho das pessoas. Os meus clientes são atendidos olho no olho. Isso gera credibilidade. Não adianta eu assinar um papel e esse papel não ter valor nenhum. Conforme dizia meu avô, que eu amo, infelizmente ele foi embora também, a minha palavra vale mais do que uma escritura. E a gente tem um trabalho. Juiz de Fora teve uma crise muito grande para das chuvas. A gente abriu mão de algumas comissões. Comissão, valor, eu e meu sócio. Vamos, é para ajudar, vamos ajudar. A gente não é ganancioso.
O dinheiro foi feito para todo mundo. Por isso que a gente vence. Eu, antes de formular a pergunta, e a gente já está extrapolando, né? Mas contando com a generosidade da nossa técnica, eu queria disponibilizar para o Cresce, né, através do seu representante da assessoria da presidência, que é o Leonardo, e através do vice-presidente, o Reinaldo Fontes, o espaço no jornal O Vigilante Online para que vocês possam noticiar, enviar artigos. Muito obrigado. Eu acho muito importante. Agradecemos aí a ajuda, né? A contribuição. Para nós é muito importante Sim. ter esse espaço vindo de vocês, porque é uma entidade, né, sexagenária e Sim, que está sim. desenvolvendo um trabalho que precisa ter visibilidade e, modestamente, a gente gostaria de contribuir também com essa visibilidade. Fica aí também. Muito obrigado. E Agradecemos. eu tenho uma situação que eu não posso deixar de falar também. Eu sou muito franco com as minhas palavras, né? Eu não medi palavras, eu falei do coração para o coração. Saiu da mente, eu tenho certeza que entrou em vários corações aí do Brasil, tá? As pessoas que me conhecem sabem como que eu sou, por que que eu sou assim. E olha só, nunca vou deixar de ser. O pessoal fala, pô, você é vice-presidente do Cresce de Minas Gerais? Para mim não muda nada. Sabe o que muda? Eu poder estender a mão e ajudar as pessoas. Esse é o grande diferencial. E é assim com o Wesley, é assim com o Ricardo, que é o nosso presidente, o Wesley é o nosso segundo vice. A gente é muito unido. A Eliane Oliveira Mata, de Juiz de Fora, a Andréia, de Belo Horizonte. Fala Belo Horizonte, mas é ao lado do Grande BH. A Lidiane, de Belo Horizonte, Grande BH. A Kênia Mole, também, da Grande BH. E todos os nossos conselheiros. Somos 7 diretores e 27 conselheiros. Gente, essa nossa diretoria, esse nosso conselho, vocês vão cansar de ouvir, nunca foi tanto como é agora. E a gente pretende ser cada vez mais. E quem entrar lá e não for, a gente vai criticar. Muito bem. Vamos para a pergunta que Vamos, vale agora 1 milhão. 1 milhão. Se aquele menino de 11 anos que chegou a Juiz de Fora depois de perder o irmão, depois perdeu o pai, pudesse enxergar hoje o homem que você se tornou, você acha que ele teria orgulho de você? E o que você diria a ele? Orgulho. Eu tenho certeza que todos que convivem comigo, principalmente a minha família, têm muito orgulho de mim. Eu ouço do meu irmão mais velho, que é um médico renomado, hoje ele mora em Portugal, aposentou da UFO, em Uberlândia, vendeu uma parte da clínica dele, ainda tem um percentual lá. Ele fala, Reinaldo, você é o cara mais coringa que eu conheço. Eu tenho orgulho de você, muito. Tem que falar da minha cunhada de Uberlândia, que é a esposa dele, que também é médica, Astrídia. Ela fala, tio Rei, você é o cara. As minhas sobrinhas, meus sobrinhos, eu sou o tiozão. Eu sou assim 24 horas. Eu tenho muito orgulho de mim também. Tenho muito orgulho de mim. Não sei se eu te respondi, mas Deus escreveu certo em linhas tortas. Eu estou do lado dele 24 horas, por isso que a gente vence. Parabéns, né? Emoção respondendo, né? Fazendo parte da sua resposta. Zé Augusto Cabral. Vamos. Olha, pera aí que eu vou ter que abrir aqui. Claro. A minha esposa me ligando. Olha que chique. Olha aí. Tem que atender. Corta o meu microfone. Vai, pode atender. Então eu parto para o Leonardo, né? Também Sim. para suas considerações finais. Leonardo, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo e reitero aqui, né? Microfones, espaço do jornal, a casa está à sua disposição, né, Zé? E também mandar um abraço, Léo, Sim. para o fiscal também aqui da nossa região, que é o Geraldino, que está sempre rodando por Geraldino, aqui. sim, está sempre na região. Ele é de Viçosa, né? Regional de Viçosa, mas está Cresce sempre mais na região. Tá sempre Aqui nós temos na participando. região o Geraldino, temos na região aqui a Leidiane, que é gestante, está no final lá de Juiz de Fora, e temos o Lucas, que é o nosso fiscal mais recente de Juiz de Fora, que também está conosco aí, são os 3 da região que atuam na região aqui, né? E os outros demais, né? Deixar meu abraço para toda a fiscalização do CRES, para todos os corretores de imóveis, para toda a audiência do podcast. Parabéns para vocês pelo trabalho. Contem conosco também para qualquer dúvida e esclarecimentos. E reforçando que para toda a sociedade,
Qualquer dúvida, entre em contato com o Cresce no telefone 3271-6044 em Belo Horizonte. Fale conosco para poder esclarecer qualquer dúvida. Estamos à disposição para dúvidas, para denúncias, né? E também pelo nosso site, crescemg.gov.br. Estamos à disposição para atender a todos e parabéns a vocês todos pelo trabalho. Parabéns, né? parabéns José Cabral, por você. Júlio, tá? Parabéns para vocês aí mesmo. Para todos os seus colegas de trabalho. Obrigado. E para o presidente Ricardo Mendes. Ricardo Mendes, parabéns, Ricardo. Né? E aproveitando, pegando carona nessa grande audiência, né? Pessoas que estão relacionadas ao Cresce MG, curtam também o jornal O Vigilante Online. Passem a ser seguidoras, para vocês receberem as notificações. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Zé Augusto Cabral. Prazer enorme hoje, né? Essa edição do nosso Pode Ver, uma conversa de amigos. Um prazer enorme receber vocês aqui. Uma conversa que começou falando de profissão, acabou falando de vida, família, trabalho, fé, ética, superação e sonhos. A gente tem muito que agradecer. E eu quero fazer um registro especial que hoje, né, ao assumir a delegacia municipal através do ofício que foi assinado aqui em Leopoldina, né, também o Leonardo aqui presente, e em mãos o ofício com o vice-presidente, que é o Reinaldo Fontes, fazer parte desse trabalho, para mim é muito importante. E eu lembro, Reinaldo, me lembro aqui de quando eu estava nas madrugadas fazendo o curso do SENAC, de técnico de transação imobiliária, fazendo as minhas provas online, né? Conversando com os professores nas avaliações. Inclusive teve até uma passagem que foi durante uma campanha eleitoral, e eu estava perdendo o prazo de uma entrega de um trabalho online, e eu expliquei ao meu professor, né, que online, né, no chat da conversa, falei, olha, me desculpa, perdi um pouco o prazo aqui, mas é porque eu estou candidato a vereador nas eleições, e está muito corrido aqui, mas está aqui o trabalho, foi de última hora. Ele virou e falou assim, olha, eu também estou disputando uma eleição aqui no Rio Grande do Sul, eu entendo completamente o que você está passando. Então, assim, a gente olha para trás e vê a quantidade de coisas que a gente já viveu, muitos profissionais que a gente já indicou a se capacitar para poder estar regularizado, e a gente vê a pessoa vivendo a profissão, deixando o Cresce entrar na vida deles, né? A pessoa às vezes tem o dom de venda, mas falta o conhecimento de estar regularizado. Sim. E às vezes ela não tem o conhecimento do que ela fazer, o que ela tem que fazer para estar regularizado, para ela ter o respaldo do Cresce, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer um profissional que vendeu uma propriedade e não recebeu a comissão. Não tinha o Cresce. Aí, na hora que ele foi cobrar a comissão, a pessoa que vendeu o imóvel falou assim, entra na justiça, você não tem Cresce. E aí, esse profissional estava me contando isso, eu falei, meu amigo, vamos tirar o Cresce. E passei, né, o caminho para ele, e hoje ele tem o Cresce e é regularizado. Então, assim, eu vejo a importância do Cresce na vida dessas pessoas, transformando vidas, e é importante. Todo mundo tem o direito de trabalhar, né? Todo mundo tem o direito de ganhar o pão dele honestamente, trabalhar de forma legalizada, e para isso está o Cresce, para poder orientar, capacitar e fazer negociações seguras, né, Reinaldo? Com certeza. Eu acho que a função da nossa diretoria é trazer conhecimento, capacitação, para aquelas pessoas que desejam trabalhar de forma legalizada poder entrar oficialmente no Cresce. E é legal, quem não é visto não é lembrado. Esse ditado é claro. Se você não tem um Cresce, você nunca vai ser visto. Você nunca vai ser lembrado. Você tem que trabalhar em off, se a gente está aqui hoje, é porque eu tenho meu Cresce. Se eu não tivesse, amigo, eu jamais estaria aqui. Jamais estaria aqui. Tá? Eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho um diferencial que todos que têm o Cresce são iguais a mim. Muito bem. E o Leonardo também quer fazer um adendo, né? É só agradecer aí aos nossos grandes amigos aí, colaboradores da diretoria, principalmente graças ao nosso falecido Tarcísio Sanglar, né, esse trabalho que foi iniciado agora com a diretoria do Cresce, dos porteiros e síndicos, era um projeto dele, iniciado por ele, né, ele me convidou para ter essa oportunidade de estar junto com a diretoria, para poder fazer esse trabalho junto aos delegados regionais e municipais, né, então a gente não pode deixar de
justamente de homenagear essas pessoas que foram tão importantes nas nossas vidas, né? Depois de 26 anos de trabalho, uma gratidão muito grande da diretoria me dar essa oportunidade de eu trabalhar junto com eles, fazer parte desse projeto que está sendo maravilhoso, né? E agradecer ao Reinaldo Fontes aqui, porque vou te falar, não é brincadeira nossa trajetória de vida, né, meu amigo? Sim, com certeza. Parabéns pelo trabalho que vocês estão executando e estamos à disposição. Parabéns para vocês, obrigado. Quanto todos nós juntos. Reinaldo, parabéns. Leve o nosso abraço também à sua família, né? Porque na caminhada, eu sei disso, a gente precisa ter a família atrás para nos dar inspiração e forças nos momentos de turbulência que é a vida, né? E a vida é um sopro, passa tão rápido, né? Por isso que é importante a gente estender a mão, conforme você falou, e quantas pessoas nos estendem diariamente as mãos, né? Então, muito obrigado. Obrigado a vocês. As suas considerações finais para a gente fechar com chave de ouro a entrevista. Que as pessoas, após as nossas palestras, o nosso podcast de hoje, entendam que você ficar escondido, você nunca vai aparecer, parece piada, né? Mas que o Cresce está aqui para abraçar, para te orientar. Não tem o Cresce, conversa comigo. Eu sou amigo, eu não sou inimigo. Quando eu era fiscal, a minha tese era o seguinte, eu tenho que orientar para fiscalizar. E quando da minha fiscalização, isso na época foi falado, quando o meu chefe da fiscalização falou, Reinaldo, hoje a cidade proporcionalmente que mais gera novos corretores é Juiz de Fora. Por que será? Orientação. Então não tem o Cresce. Quer entrar no mercado imobiliário? Procura a gente, pode conversar comigo em off, eu vou te atender da mesma forma. Tá? Se eu ver que você tem capacidade e quer, eu vou te orientar. Agora, se eu ver que você é um exercente legal e vai ficar pendurado na minha veia, no meu sangue, você pode ter certeza que eu vou pedir para te autuar. Beleza? Mas pode contar comigo sempre. Tá? É isso aí. Muito obrigado a todos, obrigado a tudo. Nós temos... eu gosto de falar, o nosso presidente Ricardo Mendes, ele teve um estalo na memória dele, mais um, né? Que ele criou o Cresce Mais. Cresce Mais Presente. Mais Presente. Então esse mais... Já teve aqui Já teve aqui em Leopoldina. Esse Cresce Mais, você imagina o que é esse mais? Resumo do mais. Tudo que a gente falou aqui é o mais que o Cresce vai oferecer para vocês. Muito obrigado, tá? E temos também o Cresce itinerante que vai acontecer. O Cresce itinerante. E chegando a denúncia para o Cresce hoje, denúncia formalizada com provas, o Cresce hoje, em 72 horas, ele manda o agente fiscal para poder cumpri-la. Então, tudo que tiver de denúncia, não deixe, não omita, leve ao nosso conhecimento para que possamos fazer o trabalho da forma correta e defendendo a sociedade como sempre, tá bom? E tem o Cresce Rural com um carro específico para andar nas fazendas. Isso, outra carro novidade, 4x4 para poder atender a todas as áreas mais distintas. E o Cresce defende, né, o corretor. O profissional. Por exemplo, no meu caso, já aconteceu de uma das vendas não ter o direito à corretagem. Né? E acionando o Cresce, acionando os direitos na justiça, foi-me garantido através da justiça a corretagem, porque nós provamos que teve uma atuação responsável, legal, e a justiça garantiu a corretagem. Olha que interessante. Sim, é isso aí, parabéns. Para o corretor estar regularizado, garante a corretagem oficialmente. Olha que bacana. Gente, o Cresce tem vários convênios. Vai na página do Cresce. Isso. Tem vários convênios. Eu ouço falar, o que o Cresce faz? Faz muito, mas só vai saber quem vai ver a nossa página. A atualização também da legislação agora referente à tributação, né? Tem lá um e-book do Cresce também, todo detalhado, passo a passo aí, que é uma coisa que todos os corretores têm que ter um conhecimento para poder orientar o cliente, né? Então nós temos várias situações que muitas vezes o corretor não acompanha por falta de entrar no nosso site, né? Então entre nos nossos e-books, confira nossos convênios, veja lá justamente a parte de benefícios que o Cresce traz para o corretor, para o profissional, e venha unir força com o conselho, ajudando o Cresce a crescer para poder defender a profissão de vocês, tá bom? Estamos à disposição. Foi um prazer muito grande. Igualmente. Uma boa viagem de volta depois para Belo Horizonte. Obrigado, parabéns. Meu vice-presidente, fique à vontade. Minas Imob é também um grande evento que o Cresce faz. E o Cresce tem o Cresce Mulher. Isso aí é importantíssimo. Fiquem com Deus, muito obrigado, que Deus abençoe todas as famílias.
Amo minha profissão. José Augusto Cabral, um grande abraço também, muito obrigado pela presença. Grande abraço, Júlio César, e se você gostou da nossa conversa de hoje, deixe o seu comentário, compartilhe essa transmissão e marque aquela pessoa que também precisa conhecer melhor o trabalho do corretor de imóveis e do Cresce Minas Gerais. Bom, eu quero agradecer os trabalhos técnicos do Luiz Felipe, registrar a presença do Serginho França, colunista social do jornal O Vigilante Online, também fazendo a cobertura dessa entrevista, e marcar um novo encontro para a próxima segunda-feira, onde estaremos aqui a partir das 19h30, ao vivo, pelas redes sociais, os canais do jornal O Vigilante Online. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, muito obrigado a você que curtiu e peço que compartilhe, comente e vamos juntos até a próxima edição do Pode Ver, o podcast do jornal O Vigilante Online, o jornal que todo mundo lê. Boa noite.